Olá, hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. Eu sou Leila Endruweit e essa é a primeira edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. CPI da pandemia houve nesta quarta-feira o ex-ministro Eduardo Pazuello. Lewandowski nega que capitã cloroquina fique em silêncio durante a CPI. Índia ultrapassa pela primeira vez 4.500 mortes por Covid-19 em um único dia. A CPI da pandemia houve nesta quarta-feira um dos depoimentos mais aguardados até aqui, o do general Eduardo Pazuello, que foi o ministro da Saúde que mais tempo ficou no cargo durante a pandemia. Entre os temas da oitiva estarão o colapso dos hospitais em Manaus, a demora na compra de vacinas contra a Covid-19 e a distribuição de cloroquina. Pazuello deu sinais de que está preocupado com o depoimento, pois na semana passada recorreu ao STF e teve concedido o direito de ficar calado nas perguntas que possam incriminá-lo. O depoimento dele é um dos mais temidos pelo Palácio do Planalto. Na terça-feira, a CPI ouviu o ex-chanceler Ernesto Araújo. Ele admitiu a atuação do Itamaraty para a compra de cloroquina de outros países e que entrou em contato com a Índia para tratar do tema a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ele também confirmou que sabia da carta enviada pelo presidente mundial da Pfizer ao governo brasileiro oferecendo vacinas, que ficou 2 meses sem resposta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou na noite desta terça-feira à secretária de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde, Mayra Pinheiro, o direito de ficar em silêncio durante o depoimento à CPI da pandemia. Mayra ficou conhecida como Capitã Cloroquina por promover o medicamento sem comprovação científica contra a Covid-19. Diferentemente de Pazuello, ela não responde a nenhum processo na justiça. Por essa razão, Lewandowski considerou que não há risco de autoincriminação. O depoimento de Mayra será na quinta-feira e ela deve responder, em especial, sobre a crise de saúde no Amazonas e a suposta pressão do Ministério da Saúde para que o governo amazonense utilizasse remédios sem comprovação científica contra a doença. Em janeiro, quando o Amazonas estava à beira do colapso na saúde, Mayra emitiu um parecer de que o problema era a falta de tratamento precoce. A Índia ultrapassou nesta quarta-feira pela primeira vez a marca de 4.500 mortes por Covid-19 em um único dia. Em 24 horas, o país também registrou mais de 267 mil novos casos da doença, segundo dados do Ministério da Saúde indiano. O país chegou a registrar mais de 400 mil infecções diárias, mas vive um declínio gradual do número de casos nos últimos dias. No entanto, alguns especialistas temem que os números reais de óbitos e de infecções possam ser de 5 a 10 vezes maiores. A Índia é o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus e o terceiro com mais mortes, atrás de Estados Unidos e Brasil. O governo da Argentina anunciou nesta terça-feira que vai suspender por 30 dias as exportações de carne bovina enquanto finaliza medidas emergenciais contra o aumento dos preços no mercado interno. A decisão gerou polêmica e levou organizações agrícolas a convocar uma greve. De acordo com o presidente Alberto Fernandes, os preços da carne estão subindo sem justificativa, enquanto o consumo cai. Segundo ele, é necessário colocar o preço da carne novamente em linha com a possibilidade de compra dos argentinos. O país é um dos maiores consumidores de carne do mundo, mas a procura caiu ao mínimo histórico devido à situação econômica, como a alta inflação. Os preços dos diferentes cortes de carne bovina aumentaram mais de 65% em abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ministros das Relações Exteriores de 26 dos 27 Estados-membros da União Europeia pediram nesta terça-feira um cessar-fogo imediato entre israelenses e palestinos. Apenas a Hungria não apoiou a posição.
O anúncio foi feito após videoconferência convocada com urgência para debater a escalada de violência em Gaza. A posição tem como objetivo proteger os civis e garantir pleno acesso humanitário a Gaza. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse que os países condenam os ataques do grupo extremista Hamas no território israelense e apoiam o direito de Israel de se defender, mas que isso deve ser feito de forma proporcional e respeitando o direito humanitário internacional. A nova escalada no conflito provocou a morte de mais de 200 palestinos, incluindo crianças. Em Israel, morreram 10 pessoas. Mais notícias você ouve no fim da tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.